tarde novamente a todos os nossos ouvintes. Recebemos uma série de mensagens que a intervenção de Alexandre Godinho não estava a ser ouvido. E algumas mensagens tiveram até a sua graça. Umas foi que era o meu egocentrismo e o meu narcisismo que tinham feito com que eu impedisse Alexandre Godinho de falar. Outros que os dois microfones, que o meu funcionava e que o dele não. Pois gostava de vos explicar que o que aconteceu aqui foi ao estilo de fecheiros secretos, porque o microfone é único e efetivamente para mim funcionava e para o Alexandre Godinho não funcionava. Ainda não descobrimos propriamente o mistério, se calhar ficará para a série X-Files, mas não foi nada disso que aqui se passou e vamos ter que verificar e pedimos então desculpa. Mas não queremos, até porque o Alexandre Godinho é jurista e alguns dos temas que nós falámos hoje têm bastante a ver com questões jurídicas. Não queremos deixar de ouvir Alexandre Godinho. Portanto, Alexandre Godinho, peço desculpa, novamente aqui connosco. Não sei o que é que aconteceu, mas garantidamente que não foi uma opção minha nem aqui do programa. Gostava então que começasses. Nós falámos em 3 temas. O primeiro tem a ver com alguns comentadores e aquilo que têm comentado sobre o caso de Alcochete. O segundo tema, a decisão do TAD de Rafael Leão. E o terceiro tema que falámos foi do Covid-71 e da vacina, que já está com um avanço científico grande. Por isso, Alexandre, bem-vindo de novo, e gostava que, para começar, falasses um bocado daquilo que tem sido a tua observação dos comentadores sobre a decisão anunciada do Ministério Público de abandonar a acusação que me tinha feito. Obrigado, Bruno. Boa tarde mais uma vez e após o sucedido, aqui alguma dificuldade técnica, esperemos que agora já ultrapassada. Vou tentar então aqui de forma também sintética, para não ser aqui maçador, abordar novamente os temas que compunham o nosso programa de hoje. Bem, relativamente ao introito relacionado com os comentadores e na sequência daquilo que foram as alegações do processo de Alcochete, nomeadamente as que foram mais relevantes do nosso ponto de vista, que foram precisamente as alegações do Ministério Público, que, como se sabe, pediram o Ministério Público infirmou e pediu a tua absolvição. Bem, tivemos aqui comentadores, nomeadamente, e foi o que abordámos como exemplo há pouco, da Sport TV, um rapaz novo da Sport TV que, se não me falha a memória, de seu nome Francisco Guimarães, não é assim? Pronto. E para não ser muito maçador, de facto, parecem-me declarações lamentáveis por parte de Francisco Guimarães. Estamos a falar de uma pessoa que é nitidamente e conotadamente benfiquista, infelizmente um benfiquista aparentemente da vertente mais fanática, diz ali uns chorrilhos disparates, diz ali coisas graves, aventa que tu, agora que estás à beira de ser inocentado e já com o próprio Ministério Público a pedir a tua absolvição, agora está na fase, portanto, tudo mais falhou, estamos agora na fase de verificar todos os restantes processos de Bruno Carvalho, portanto isto vai ser muito grave, vem todo um manancial de novos processos, portanto vais ter condenações em barda. Mas não é assim, portanto, isto está aqui uma manipulação total, há aqui uma inverdade total, não há processos nenhum, desconheço quaisquer processos de Alcochete, de outras invasões, portanto, teria que ser esse senhor a esclarecer que processo é que se refere. Estamos aqui perante, não sei se é cartilha, não sei se é mesmo total má vontade e dolo, mas é de lamentar, este foi o exemplo que escolhemos e que falámos há pouco, há toda uma série de outros exemplos, falámos também no Diogo Luís, não é, que eu apelidei, classifiquei aqui como uma melancia, não é, um alegado sportinguista, mas que por dentro segue aqui uma tese mais vermelha e mais benfiquista, ou como gosta de dizer o povo sportinguista, lampião, vá lá. Portanto, é um exemplo que acaba por ser comum a
a vários comentadores e paineleiros, em que, numa altura em que começam a aparecer uma série de verdades, numa altura em que também a montanha pariu um rato, como também é comum de se ouvir, no caso deste processo de Alcochete, mas também noutras situações que vão vendo a verdade a vir ao de cima, sejam questões financeiras que foram lançadas para a praça pública, sejam questões de gestão desportiva, bem, há toda uma série de questões, toda uma série de propaganda, de manipulação da verdade, daquilo que foram os nossos 5 anos e meio sob a tua presença no Sporting Clube Portugal, que começam a vir as respectivas verdades a vir ao de cima. Portanto, fica aqui esta nota de repúdio para todos os comentadores e todos os paineleiros que insistem em passar mentiras. É isto, é tão conciso e tão curto quanto pode ser, são mentiras. Portanto, são de repudiar, deviam ser repudiadas pelos próprios órgãos de comunicação social que as veiculam. Infelizmente não são os critérios editoriais que vemos e que temos. Portanto, penso que aqui não vale a pena esperar muito mais relativamente a esta questão dos comentadores e relativamente a esta questão dos paineleiros. Bem, então passamos para aquele que foi o segundo tema que falámos, e o segundo tema tem a ver com a decisão do TAD, e sobretudo gostava que tu falasses dessa decisão, porque como eu disse no programa, nós temos a decisão em nossa posse, demos-nos ao trabalho de a analisar, e gostava que tu analisasses por alguns pontos. Primeiro, que foi a dificuldade que os advogados do Sporting tiveram neste processo para fazer passar as suas alegações quando tiveram o próprio presidente do Sporting numa tentativa, e isto é a minha opinião pela leitura, de que o Sporting fosse condenado, passando o exagero das minhas palavras, mas, portanto, esta primeira dicotomia, que foi os advogados do Sporting a terem que combater não propriamente o advogado Rafael Leão, mas sim aquele que acabou por ser, e até referido pela defesa de Rafael Leão, muitas vezes Frederico Varandas, que funcionou mais como advogado de defesa de Rafael Leão do que o próprio Rafael Leão. E gostava também que olhasses para isto e que nos comentasses à luz daquilo que era a nossa decisão na altura, que era de não reintegrar jogador absolutamente nenhum e de irmos até ao fim com os processos de rescisão e com isso podermos ter um manancial até 500 milhões de possibilidade de indemnização. Gostava efetivamente que tu me abordasses sobre estas perspectivas, porque eu acho que é importante não só de quem viveu, porque tu tens essa dupla faceta, tu viveste as coisas por dentro, claro, mas também como jurista e como pessoa que analisou, e eu sei que analisaste detalhadamente a decisão do TAD. Muito bem, atalhando caminho então e começando logo por esse primeiro ponto, este acórdão acaba por ser, em termos de conteúdo, surpreendente para quem não estava à espera. Bem, temos os advogados do Sporting que em várias passagens fazem até uma alegação que me parece uma alegação perfeitamente justa e uma alegação perfeitamente equilibrada, portanto acabam por dar vários exemplos de como uma situação destas nunca poderia levar à confirmação de justa causa para este tipo de rescisões, tendo o tipo de evento que foi, e aqui não estou a qualificar, até porque já a posição é conhecida, o evento foi um evento criminoso, portanto aí não há nada a dizer, mas tem esta particularidade de termos uma parte a alegar num determinado sentido esse que é a defesa da posição processual do Sporting Clube Portugal, e termos o próprio presidente da instituição a vir produzir declarações nos autos que são totalmente em sentido contrário. Portanto, há uma série de depoimentos em que não só atribui culpa especificadamente ao presidente da altura, que és tu próprio, portanto atribui-te essa culpa e depois de forma tímida, como que roga ao tribunal que, apesar de que fique bem claro, porque essa também é a manipulação e a propaganda que tem sido passada, infelizmente, não só no processo,
mas também fora do processo, em termos públicos, mas acaba por como que pedir ao Tribunal que não retire a devida consequência disso, não deixa de ser engraçado, e que possa absolver o Sporting. É claro que assim não sucedeu, portanto, mesmo batalhando contra o seu próprio presidente, o Tribunal acabou por, nesta parte, retirar a devida consequência, que foi não reconhecer justa causa a Rafael Leão para a rescisão contratual. Portanto, aqui a pedra angular acabou por ser aqui a questão de se fazer a aferição se era ou não possível a subsistência da relação laboral desportiva perante as eventuais violações por parte da entidade patronal, e de facto o Tribunal acaba por chegar à conclusão perfeitamente clara e perfeitamente lapidar que eram mais do que possíveis, era mais do que evidente que essa relação poderia subsistir, e acaba por retirar essa justa causa. Nunca teve, também na nossa perspectiva, e já irei ligar com o segundo ponto, nunca teve na nossa perspectiva, e portanto acaba por atribuir uma indemnização a favor do Sporting Clube Portugal no valor de 16 milhões e meio de euros. Bem, Quanto ao segundo ponto e a nossa perspectiva, na altura a nossa estratégia estava muito bem definida, de facto o nosso entendimento era claro, não havia de facto qualquer tipo de justa causa que pudesse suportar a pretensão destes atletas que rescindiram. Portanto, a estratégia sempre foi pôr em primeiro lugar aquilo que era os interesses do Sporting Clube Portugal. Para o efeito, foram dados início aos procedimentos e aos processos para acautelar que estes atletas não conseguiam vencimento nas suas pretensões e que o Sporting vinha aos seus interesses assegurados, sendo ressarcido. Na altura, a análise que se fez foi que era de muito boa hipótese esse ressarcimento passar pelas cláusulas, vou-lhe chamar assim, cláusulas penais, que estavam consignadas em todos os contratos, são as famosas cláusulas de rescisão, que eram cláusulas standardizadas, mas, como é óbvio, bem delineadas e bem delimitadas quando eram inseridas nos contratos. E, aliás, estamos a falar, para estes atletas que rescindiram, estamos a falar de um somatório que ascendia sensivelmente a 535 milhões. Portanto, estamos a falar de um valor avultadíssimo, e aliás, como também referimos há pouco, infelizmente com as dificuldades técnicas, estamos a falar, se somarmos esse valor ao valor do contrato da nós, estamos a falar da soma fantástica e parece-me inédita de 1 bilhão de euros. Portanto, 500 milhões de euros do lado do contrato a nós, 515, mais 535, embora tenhamos que ser aqui equilibrados, mesmo que não se alcançasse esses valores, é um ponto de partida, estamos a falar de uma potencial quantia de 1 bilhão de euros. Portanto, para esse efeito, foram iniciados os procedimentos, foi contratado um advogado para nos assessorar especificamente neste tema e litigar nas instâncias em que fossem discutidas essas causas, que é tão somente considerado unanimemente pela área como o melhor advogado desportivo neste tipo de temática, João de Dios Crespo, que tanto quanto sabemos, tendo sido formalmente despedido ou não, simplesmente não só abandonou a defesa própria e a defesa destes casos, como o próprio clube, presidido por Frederico Varandas, a partir do momento em que faz os acordos que fez, e diga-se desde já desastrosos, não só atendendo ao valor de mercado dos jogadores à data das rescisões, como ao potencial encaixe, e pelo menos, mesmo tendo a litigância pelo meio, as avaliações que foram feitas na altura assim apontavam, e o próprio acórdão agora dotado com essa decisão vem dar algum respaldo a essa pretensão, podíamos estar perante aqui um encaixe, não só recorde, como um encaixe bastante relevante. Portanto, estes acordos que o Frederico Varandas acaba por fazer são desastrosos, prejudiciais para o Sporting Clube Portugal, e que, como é óbvio, tiram o tapete a qualquer litigância, qualquer processo que pudesse estar a ser equacionado e que pudesse haver defesa do advogado João Dias Crespo. Deixou de ter aqui qualquer hipótese de litigar, de fazer a defesa destes processos. Dizer também que esta decisão
acaba também por dar respaldo e permitir extrapolar que os restantes jogadores que rescindiram, salvo aqui alguma adaptação para um lado ou para o outro, teriam sucessivamente o mesmo destino, ou seja, o não reconhecimento de justa causa. Quer dizer, essa parte ficou bastante óbvia. Portanto, temos aqui um acórdão que demonstra muitíssimo bem de que lado estava afinal a razão, do que é que significa efetivamente defender aquilo que são os interesses do Sporting Clube Portugal, e nesse aspecto parece-me que foi adequada a decisão do Tribunal, foi bastante equilibrada e só não foi totalmente lapidar no sentido de ir 100% de encontro àquilo que eram os presidentes do Sporting, porque o próprio representante legal do Sporting, o presidente empossado, foi para um processo, quiçá aqui para afastar culpas próprias, quiçá aqui para tentar esconder algo que ainda virá certamente ao de cima, a tirar as culpas para a administração anterior. Felizmente sem sucesso, não deixa de ser lamentável, não deixa de ser processualmente mais do que um equívoco, é uma aberração jurídica, gostava de lhe chamar assim, mas para bem da alegação dos advogados do Sporting, fica aqui esse registro, e para bem daquilo que é a verdade, o acórdão do TAD acaba por preferir uma decisão que é uma decisão acertada, a meu ver. Deixa-me aqui vou aproveitar o facto de estarmos a fazer aqui esta nova intervenção e algumas coisas que li a nível dos comentários e de algumas mensagens que o programa criou. Em primeiro lugar, tu estás a falar de um advogado que acompanhou de perto um caso gravíssimo que foi na Ucrânia, quando estourou a guerra na Ucrânia. Exatamente. E que houve um clube que estava com receio de uma debandada dos seus atletas, porque os atletas viviam no meio da guerra. Estamos a falar de bombas, de tiros, de um cenário de guerra onde o clube estava inserido. Uma situação gravíssima, portanto. E a verdade é que ninguém rescindiu. Já para não falar do exemplo que falámos há bocado, do Borussia Dortmund, onde estourou uma bomba. Mas eu quero-te fazer uma pergunta, que é, não retirando nenhum peso, porque já dissemos há bocado, já voltaste a repetir, e eu volto a repetir, que aquilo que se passou em Alcochete é um crime hediondo, eu gostava que tu me dissesses, perante uma situação no futebol que aconteceu na Ucrânia, que não deu direito a nenhuma rescisão por justa causa, como é que tu pegas nisto e... pode haver pessoas que considerariam que o que se passou em Alcochete, mais do que o crime em si, que tem que ser punido, pudesse dar rescisão por justa causa, quando um caso de guerra não deu. É totalmente impossível. Portanto, eu discordo totalmente dessas visões. Aliás, e voltando também agora aqui um pouquinho ao ponto 1 para fazer o ponto de ligação, há todo um manancial de comentadores e de paineleiros que defendem a ideia de que a FIFA historicamente dá coberturas aos jogadores. Isso não podia ser mais falso. Inclusive, há episódios, já pelo menos 2 ou 3 episódios, agora não me consigo aqui socorrer em função da internet, de jogadores que tentaram forçar rescisões em situações análogas e foram condenados pela FIFA. Portanto, é totalmente falso. O exemplo que deste na Ucrânia é um exemplo paradigmático. Portanto, se num caso destes não foi, estavam em risco. Como é óbvio, se num caso gravíssimo desses, não foi permitido haver rescisões com fundamento na justa causa de um evento como guerra,
Era o que faltava, e isto não desculpabiliza em nada, como disseste bem, o crime hediondo que se praticou na academia, mas era o que faltava que pudesse ser concedida justa causa num exemplo deste. Aliás, este caso também fica célebre, este caso de Alcochete, refiro-me, fica célebre por esta disparatada e inusitada qualificação ou tentativa de qualificação de terrorismo inspirada por esse senhor Rui, esse ex-ministro, ajuda-me por favor, Rui Pereira, essa sumidade no terrorismo que inspirou a Cândida Vilar, outra expert, outra expert e entendida na matéria. No julgamento, não foi na fase de alegações, portanto estamos a falar, não é este julgamento, foi o anterior. Qual é o termo técnico? Na instrução, na fase de instrução. Na fase de instrução, ela disse que era uma especialista em terrorismo. Muito bem, portanto, nós vemos estas pessoas terem este tipo de declarações, e são pessoas com responsabilidade nos seus diferentes campos, mas com muita responsabilidade, e até atento ao histórico, no caso do Rui Pereira. E eu faço aqui uma comparação super simples, quer dizer, nós tivemos um caso muito recente, também há pouquíssimos anos, num jogo de Champions League, portanto na véspera de um jogo de Champions League, o autocarro do Borussia Dortmund foi verdadeiramente, não foi alegadamente, não foi uma apreciação subjetiva, não foi acho que, foi verdadeiramente vítima de um atentado bombista. Ok, um atentado bombista, portanto, verdadeiro conceito de terrorismo, objetivamente falando, e não só não tivemos jogadores a tentarem rescindir contratos, como tivemos uma coisa fantástica, tivemos os próprios jogadores com brio profissional, com muita dignidade, e fica também aqui a minha homenagem, e o meu reconhecimento a jogarem esse jogo da Champions League. Mas tens que dar o agradecimento e a tua homenagem aos do Boa Vista, aos do Guimarães, aos do Aves, aos do Porto, aos do Benfica. Com certeza, Bruno, não podemos ser autistas, isto que se passou em Alcochete não é caso único, é grave, mas não é caso único em Portugal. As pessoas é que teimam em fechar os olhos, as pessoas teimam em manipular e em torcer a informação, simplesmente, e tu há pouco falaste nisso, no gostar ou não gostar, e aqui o caso é esse. As pessoas podem não gostar de ti ou de nós, e isso é um tema, assumam. Não gostam porque deixei de ter negócio no Sporting, não gostam porque deixei de transferir o meu jogador, não gostam porque deixei de ganhar a minha comissão. Ou não gostam porque não gostam. Ou não gostam porque não gostem. E isso é mais respeitável do que entrar-se nesta manipulação, nesta mentira, nesta calúnia, mas especialmente com este nível de gravidade que se assistiu nestes últimos 2 anos. Isto é uma coisa absolutamente inédita em Portugal, que é criminosa. Isto sim é criminoso e é assustador. A mim como cidadão e como jurista, causa-me quase pânico, e agora estamos a viver uma situação de pânico com esta pandemia, com esta epidemia do Covid-19, infelizmente, mas a mim também me causa pânico como cidadão ao ter observado durante estes 2 anos, e acabei por sofrer na pele também, parte indiretamente, outra parte direta, por ter estado contigo, que se possa passar por isto e as instituições não fazerem rigorosamente nada e, em alguns casos, ainda contribuírem, direto ou indiretamente, mais ativamente ou menos ativamente. Estamos a falar das mais altas figuras do Estado que contribuíram ativamente para isto, e eu, enquanto cidadão, causa-me grande pânico saber que no século XXI estou a viver numa democracia, num Estado de Direito que permite que o cidadão, eu olho para o teu exemplo, para o que tu viveste, mas que um cidadão possa, numa situação destas, e não vou estar a insistir mais, mas com tudo o que se passou, e agora com a montanha que pariu um rato no processo de Alcochete, ser preso... do Ministério Público. Como é óbvio. Ainda não houve. Sim, como é óbvio. Sem ser preso, sem mais nem menos, ver os seus direitos completamente obliterados. Eu não percebo, e nós temos um Presidente da República que desde o início do seu mandato se pautou por ser uma pessoa tão preocupada com a pessoa diretamente, com a pessoa terra a terra, com o cidadão, passa esta imagem, e não percebo como é que foi tão lesto a ter aquelas declarações que contribuíram, quer ele queira, quer não, contribuíram
para o desenvolvimento deste processo e não venha a terreiro a dizer algo sobre um cidadão português que vê os seus direitos, todos eles, praticamente todos eles, sociais, familiares, profissionais, serem obliterados. Isto não estamos a falar, como diziam os comentadores e os paineleiros, isto não é uma brincadeira, como eles estão a querer fazer passar para o povo que vai assistindo semana após semana, que é uma brincadeira, porque pegam em sucessivas manchetes de jornal completamente retorcidas e manipuladas, inculcam uma ideia nas pessoas, no público, e quase que fazem disto uma brincadeira. Não é brincadeira nenhuma. Estamos a falar de um cidadão, e não me interessa, e desculpa Bruno, não me interessa se és tu, não me interessa se sou eu, não me interessa se é o vizinho, se é a pessoa que está no Porto, que está no Algarve, isso não me interessa, interessa-me que estamos a falar de um cidadão que é completamente cilindrado e parece que de repente já não há lei, de repente já não há Constituição, de repente já não há direitos, neste caso só porque é o Bruno de Carvalho e porque incomodou poderes. Isto é inadmissível e não faz sentido nenhum. Deixa-me aqui de fazer duas perguntas muito concretas. Algumas pessoas questionam, mas que raio de estratégia é essa de levar todos os jogadores até ao fim, todos os jogadores a tribunal até ao fim, quando os casos poderiam ser um pouco distintos em cada um e podia haver sucesso nuns e noutros. Queria apelar à tua memória, porque viveste a situação comigo, que toda a estratégia das rescisões foi uma estratégia de comunicação e de manipulação das massas. O que é que eu te quero pedir? Sem dúvida. Para te lembrares? Não aconteceu um leque de jogadores, após o sucedido em Alcochete, pedirem a rescisão. Portanto, chegou-se muito bem, e do advogado A, do advogado B, do advogado C, do advogado D, naquele dia... Conta-gotas. Não, o que é que eles fizeram? Primeiro, os textos eram todos iguais. Portanto, significa que não eram os textos, eram todos iguais, desculpa interromper-te, era uma minuta que foi distribuída por várias pessoas, pronto. A mesma minuta. Sim, senhor. Portanto, era a mesma minuta, todos assinaram na mesma altura, porque toda a gente nos dizia, nós já vimos as cartas, tu lembras-te disto? Sim, toda a gente nos dizia, inclusivamente o presidente do Sindicato de Jogadores, Joaquim Evangelista, quando foi a final do Jamor feminina que ganhámos ao Braga, com um ar muito irónico, eu dizia, então, mas e quando é que chegam as rescisões? E ele, não se preocupe, vão chegar. Portanto, quando tu dizes que houve um envolvimento geral, houve de facto um envolvimento geral, mas dentro da nossa estratégia de pedir indenizações aos jogadores, a conta-gotas que aconteceu era extremamente importante, e por isso não chegar a acordo com uns e com outros, porque eles todos, em termos de raciocínio, foi isso que eu falei, e tu estavas na reunião com o advogado, com o Juan Crespo, que era mostrar claramente, perante a minuta feita, perante o sucedido, perante as alegações e perante as datas de entrega das cartas de rescisões, que houve uma estratégia montada, planeada, definida, portanto não podíamos retirar nenhum para o lado. Está correto? Sim, claramente que a defesa do Sporting tinha a ver não só com individualmente o que eles diziam, porque agora vêm estes arautos dizer cada caso é um caso, mas o problema é que eles agiram de comum acordo e nós sentimos isso na pele. E nesse ponto em concreto são intelectualmente desonestos com esta questão. Não, mas conta-nos dentro de uma perspectiva jurista o que é que viveste naquela altura. Não, vivi, deixa-me completar isto, mas que também vai entroncar nisso que tu estás a acabar de dizer. Tinha esta curiosidade, é que as minutas estavam tão bem ou tão mal feitas que quem as lesse com atenção acabava por perceber que caía no ridículo de ter passagens que não se adequavam à pessoa que assinava, que eram todas iguais. E via-se claramente que havia lá uma passagem, por exemplo, de uma mensagem que tu pudesses ter enviado a uma pessoa, mas não a outra, e eles mantinham na minuta, nem se davam ao trabalho de adaptar corretamente as minutas. Não era preciso. Ridículo. Não era preciso, pela teoria que se diz nos bastidores, que aquilo era tudo mancomunado com pessoas de dentro do próprio Sporting. Isto é o que dizem, se calhar é mentira, não é? Já disse há bocado. Mas o que é que tu sentiste enquanto jurista?
Tínhamos pernas para andar olhando para a coisa globalmente? Não, claro que sim. Na altura nós sentimos isso na pele e vivemos, e a sensação que era comum a todos nós era que de facto havia uma cronologia, havia um planeamento, uma calendarização destas rescisões. Isso foi tão óbvio que, por altura das primeiras rescisões, que se não me falha a memória foram do Rui Patrício e Daniel Podense, concomitantemente tínhamos, da parte do Rui Patrício, tentativas de negociação, intermissões de Jorge Mendes, dizendo que se nós fôssemos ao encontro daquilo que era a vontade deles, mas que não era do interesse do Sporting, que as rescisões não existiriam. Não era só a do Rui Patrício, não era nenhuma. Era nenhuma, não existiriam. Quer dizer, só isto aqui mostra logo, como dizem os americanos, foul play, não é? Mostra logo que há aqui trafolhice, vá lá. há que ser Alexandre, para que toda a gente entenda. Eu nunca me hei de esquecer na minha vida, e para passarmos ao segundo tema, eu nunca me hei de esquecer na minha vida do que disse Juan Crespo quando fez a reunião connosco, e a primeira coisa que ele disse, olhando para mim, foi assim: não, os casos estão todos ganhos. Eu pergunto quando é que vai fazer o seu processo contra os jogadores, porque isto que está aqui escrito, claro, é um crime gravíssimo contra si. Nunca me hei de esquecer disto. Portanto, foi uma pessoa que não só iria defender os interesses do Sporting, como teve a capacidade de desmontar pela sua experiência, porque não é um gaiato Papa Serelac. E defender o presidente do Sporting, que eu saiba, é defender o Sporting. Com certeza absoluta, mas não é destes comentadeiros Papa Serelac, não é destes comentadeiros de cartilha. Foi uma pessoa que chegou e que disse muito claramente: não, os processos estão ganhos, agora quando é que você vai pôr os processos contra os jogadores, porque isto é gravíssimo. Nunca me hei de esquecer na minha vida, porque foi naquela altura que toda a gente só se preocupava com as rescisões, foi a única pessoa que chegou ao estádio de Alvalade, das centenas que passavam por lá, que matou logo a charada e que percebeu perfeitamente que tinha que haver uma ação minha contra os jogadores perante as barbaridades que eram alegadas naqueles processos. Sem dúvida. Do segundo ponto, que acabámos há bocado por falar, que eram os avanços científicos da vacina contra o Covid-71, portanto, que se interliga também com isto, com o que acabámos de dizer. Sim, de facto, contextualizando, tudo isto podia ter seguido um rumo diferente e, inclusive, poderia ou não, agora é fácil dizer, poderia ou não estar Frederico Varandas na presidência, Benedito na presidência. A verdade é que isto tudo poderia ter tomado outro rumo se tivesse sido feita uma coisa tão simples quanto umas eleições livres e democráticas, que nunca houve. E nunca houve porque, de facto, houve aqui, uma golpada. Não vale a pena estarmos aqui a contornar com paninhos quentes. Ela existiu, ela é bem visível, nunca houve palco nem espaço mediático para a debater, porque as dúvidas estão lá e existem, mas nunca houve interesse em investigar, assim como houve tanto interesse em potenciar, em amplificar um chorrilho de mentiras, mas nunca havia interesse em investigar uma série de dúvidas. Porque é que Rogério Alves não lê a ata da Assembleia Geral de Instituição? É estatutário, é de lei. Porque é que ele não lê? Qual é o receio? Onde é que está a ata notarial? Ela há de aparecer mais cedo ou mais tarde, mas onde é que ela está? O que é que dela consta? O processo de acreditação? As percentagens de votos e de votantes e respectiva ponderação? Onde estão? A implicação do gabinete da advocacia de Rogério Alves em todo este processo de rescisões, ou não? É o que se diz. Tantas dúvidas. Porque é que Frederico Varandas vai a tribunal e diz que nem era para ir à academia naquele dia porque pressentia que algo de mal iria acontecer? Porque é que lhe foi permitido sair à meia da tarde quando todos nós ficámos obrigados a ficar lá quase até à meia-noite? Porque é que não queria que Carlos Mota suturasse a cabeça de base doce para que as imagens com sangue ferissem mais as pessoas? Porque é que fez, quando eu digo fez,
participou na produção daquele vídeo famoso em que acaba com ele a rir, filma a fivela, filma a fivela. O que é que foi prometido aos jogadores? O que é que não foi prometido aos jogadores? Porque é que ele disse que só ele é que podia evitar a debandada dos jogadores? Porque E não só porque é que chegou a acordo tão mal com todos os jogadores? Tantas dúvidas que ficaram, mas aquilo que é importante nós percebermos é que as pessoas neste momento não se podem cumprimentar, tem que ser com toques de cotovelo, tem que lavar as mãos, porque há um vírus que é altamente contagioso. A manipulação que foi feita por muita comunicação social e que foi feita por estes novos órgãos de comunicação social também são um vírus altamente contagioso. E as pessoas há 2 anos que estão a sofrer de Covid-71. E não tenho dúvida nenhuma que neste caso era só para morrer uma pessoa, que era eu. Sim. O grande problema do Covid-71 é que não me conseguiu matar. A epidemia foi genérica, toda a gente sofreu de amnésia com problemas graves, mas não me conseguiu matar. Portanto, foi um efeito ao contrário, não é? E neste momento, todas estas decisões, o Ministério Público ter abandonado uma acusação altamente fantasiosa da forma como abandonou, da forma com a grandeza com que a nova Procuradora o levou. Esta decisão do TAD. O perceber-se claramente que o Sporting não tem dinheiro nenhum, mas foi contratar um jogador para estar de quarentena de Covid-19 por 10 milhões, que não tem problema nenhum em afirmar que vai manter um orçamento de 70 milhões quando nós tivemos que baixar o nosso orçamento para 25 e lutámos pelo título e ficámos em segundo lugar. Sem dúvida. Estes avanços na ciência do Covid-71, que eu digo que a vacina é fácil, que são eleições democráticas, livres, com toda a gente a participar. Com clareza. É isso que tu sentes enquanto não só, eu queria que separasse um bocadinho a pessoa que viveu na pele comigo, mas até para terminarmos esta intervenção, sim, juridicamente, o que é que tu sentiste que levou... O que é que, em termos jurídicos, que crimes tu vês que levaram a que as pessoas sofressem de Covid-71 e cometessem uma série de barbaridades e que se arrogassem ao direito de ser uma série de considerações? O que é que tu achas que temos aqui, em termos de cenário jurídico, o que é que tu achas? Porque as pessoas perguntam muito, o que é que você vai fazer? O que é que não vai fazer? Eu já disse isto, vou voltar a dizer, eu já disse que vou fazer um processo contra o Estado, que vou fazer processos contra órgãos de comunicação social, que estou a analisar aquilo que foi dito por várias das testemunhas para poder fazer, sejam jogadores, sejam médicos, seja lá aquilo que for. Eu já disse uma vez que vão-me estar sempre a perguntar, mas eu gostava que tu acabasses este comentário a dizer juridicamente o que é que tu achas que foram os vários crimes que foram cometidos, porque não basta dizer que a montanha pariu um rato. A montanha não pariu um rato. A montanha tentou liquidar um homem, tentou liquidar a sua família, destruiu-lhe a vida e, independentemente de ser absolvido ou não, há aqui um conjunto de coisas que as pessoas gostavam de ouvir de um jurista. O que é que é, na realidade? Que crimes são estes? Que crimes são estes que o vírus e a epidemia Covid-71 provocou num ser humano e na sua família? Bruno, há aqui, acho que durante todo este período há um manancial de crimes continuados, de vários crimes reiterados e crimes continuados que passam pela calúnia, pela difamação, pela injúria. Portanto, são os chamados crimes que atentam à dignidade da pessoa humana, ok? E com isto acabou por se motivar toda a destruição da tua imagem, a tua vida profissional foi dizimada, quer dizer, eras presidente do Sporting Clube Portugal, com um projeto interrompido no primeiro ano de um segundo
segundo mandato muito recente e nas condições que são públicas, e vês-te na contingência de, com toda a tua reputação arruinada, teres ainda por cima que passar os últimos 2 anos a responder a processos manifestamente infundados, processos esses que foram provocados, que foram cozinhados com o intuito não só de te afastar, como efetivamente lograram te afastar, mas isso também não é um crime em si? Sim, quer dizer, há aqui vários recortes, quer dizer, isto depois em detalhe pode configurar mais do que um crime, aqui em concurso. Agora diria que definitivamente aqueles que eu referi mesmo há pouco, esses estão em cima da mesa. Não, mas por parte, por exemplo, do Ministério Público. E de forma agravada. Bem, por parte... Não podemos dizer que é calúnia e difamação. Manipular uma acusação não é calúnia e difamação. Bem, aí podemos estar a passar por... São crimes públicos que têm a ver com... Já podemos entrar noutros níveis, não é? Quando um oficial público faz algo contra a sua própria função e violando claramente aquilo que são as suas regras, já podemos estar a falar, podemos passar pelo campo da negação de justiça, no sentido mais amplo, mas podemos estar a falar já de níveis quase de, não digo corrupção aqui, porque aí tudo depende do background que estiver aqui em causa. Pronto, tudo depende do background que está aqui em causa, mas feita essa ligação, sem dúvida, e deve ser feita. Esses crimes e esses processos devem avançar e vamos ver se avançam, e temos que ter esperança que avancem, porque esses crimes vão trazer à tona muito daquilo que se passou e muito daquilo que são para criar aqui uma imagem, que são os cordelinhos que vão sendo puxados na obscuridade dos grupos de interesses que não dão a tal mão invisível, que não dão a cara, mas que estão lá, e que o poder deles é tanto que bem se vê como é que se destrói um cidadão, como é que se manipula todo um país, toda uma opinião pública. E se consegue levar a cabo aquilo que eu sinceramente acho que foi a golpada do século XXI, e calhou de ser connosco, calhou de ser no Sporting. Alexandre, vou-te dar mesmo 1 minuto para terminarmos, já estamos a falar há 41 minutos, penso que está bem compensado os problemas técnicos, mas dou-te 1 minuto para tu me dizeres, enquanto ser humano, mas um ser humano especial, porque é um ser humano que tem conhecimentos jurídicos. Portanto, não és um ser humano qualquer, tu tens conhecimentos jurídicos, e quando acontece algum destes crimes, tu consegues observar enquanto cidadão, enquanto pessoa, mas também enquanto profissional da área. E eu pergunto, e tens 1 minuto a partir de agora, o que é que tu sentiste enquanto ser humano, que tem estas características que eu disse, do Covid-71? O que é que isso te transformou enquanto pessoa, enquanto ser humano, dentro das tuas amizades, dentro das tuas não amizades? Qual foi o efeito verdadeiro do vírus em ti? Tens 1 minuto. Muito fácil, Bruno. Uma tristeza e uma imensa vergonha por saber que tenho que conviver com pessoas de tamanha desonestidade intelectual, ok? E até mesmo nos círculos de amigos se bem viu isso, aliás. E não tenho medo nenhum de dizer, tenho pessoas que eram amigos, que eu considerava amigos, que conviveram connosco nos órgãos sociais dos quais nós integramos, que acabaram por praticar verdadeiras traições e baseadas em mentiras absolutas. Aliás, e também posso dizer que também aconteceu o mesmo, e até em situação mais agravada, nestes novos órgãos sociais. Porque por acaso também conheço 1 ou 2 pessoas que eram sportinguistas tão exemplares e que nos apontavam o dedo, que nós estávamos a ir por um caminho e que nos estávamos a perder e a cometer uma série de loucuras e violações, e agora eu gostava de saber como é que eles conseguem dormir à noite. 10 segundos, deixa-me te fazer uma última questão. Com aquilo que aconteceu, aquilo que me aconteceu, tu enquanto cidadão tens medo que possa acontecer a ti ou a qualquer pessoa?
Completamente. Aliás, eu já tinha dito, agora não me recordo se no primeiro programa com as falhas técnicas, se agora, uma das coisas que mais me preocupa, e chamei à colação o Presidente da República como chamaria o Primeiro-Ministro ou outra alta patente e figura do Estado, como é que é possível, em pleno século XXI, isto acontecer? Se isto aconteceu a ti, isto pode acontecer a qualquer pessoa. Basta eu pisar os calos errados, passa a expressão, basta eu enfrentar os poderes instituídos, e se eu não estiver no sistema, eu estou contra o sistema, e o sistema mostrou aqui alto e bom som que se não estás comigo, se vens contra mim, eu posso e vou destruir-te. Obrigado, Isto Alexandre. é preocupante, é muito preocupante. Obrigado, Alexandre, por mais este extra. Mais uma vez pedi desculpa Obrigado, a todos os Bruno. nossos ouvintes pelo problema técnico. Dizer que o microfone é o único, está neste momento a funcionar felizmente. Vamos tentar evitar, e se em outros programas verificarmos o mesmo problema, iremos interromper o mesmo e recomeçar passado 5 minutos, porque aquilo que nós queremos é em família poder estar com vocês, e de certeza absoluta que o estarão novamente na próxima sexta-feira às 12h30 para mais um comentário com assinatura. Obrigado a todos e uma boa semana. Até lá, obrigado a todos.